Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Primeiro Reis, capítulo 3. Vamos a partir do versículo 3 mesmo, tá bom? 1 Reis, capítulo 3. Versículo 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então, fiquemos de pé em reverência à palavra do Senhor, que diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como me conduzir. Teu servo ainda está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente possa discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que não me pediste esta coisa, e não me pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não me pediste, eu te dou, tanto riqueza como em glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Condição no versículo 14: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Digam amém. Põe a mão na sua Bíblia e diga: Pai, fala comigo e me ensina os teus caminhos. Pode sentar, povo do Senhor. Aplauda o nome dele bem forte. Irmãos, aperfeiçoamento espiritual. A palavra do Senhor diz que Salomão, ele amava ao Senhor, mas Salomão ainda não tinha uma intimidade com Deus, mas ele amava ao Senhor. De que forma alguém como Salomão, que não tinha intimidade com Deus, obedecia à voz de Deus? Deixa eu ser mais claro. Quando a pessoa é nova convertida, a pessoa acabou de entregar a vida a Jesus, ela conhece pouco da palavra, a probabilidade de errar é maior, por conhecer pouco. Mas tem um detalhe, que é o mesmo detalhe aqui de Salomão. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De repente, o novo convertido, ele tem mais temor do que muita gente que está na igreja. Então tudo aquilo que ele, segundo o seu pensamento, ainda não conhecendo a palavra, tudo aquilo que ele colocar no seu coração e na sua mente que é pecado, ele vai evitar fazer.
Logo ele vai saber que mentir é pecado. Logo ele, no seu entendimento, ele vai saber que certas práticas são erradas, são pecado. Então ele vai começar a se esquivar de tudo aquilo que é errado, mesmo sem ainda ter um conhecimento da palavra, mas tendo esse temor no coração. O que aconteceu com Salomão no versículo 3? Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Ou seja, Salomão não tinha intimidade com o Senhor, mas andava no conselho que o seu pai Davi deixou. Vocês entendem isso? Diga glória a Deus. Só que isso aqui não era o bastante, irmãos. Porque agora ele estava ocupando um lugar que era o lugar de Davi. E todo rei que era governador lá em Israel, todo rei que era eleito, não era eleito pelo homem, diferente da gente. Hoje a gente elege através de um voto, e às vezes nem ganha, mesmo você votando. Mas naquele tempo o reinado era diferente. Não era eu e você quem votava, era Deus quem dizia: fulano é quem vai ser o rei. Glória a Deus por isso. Lembra quem era o primeiro rei de Israel? Quem lembra? Saul. Saul começou a pecar. E olha que o pecado de Saul é fichinha perto do pecado de Davi, dos pecados de Davi. Só que Saul começou a desobedecer a voz do Senhor. Aí Deus disse: já chega, Samuel, eu agora tenho um novo rei. Vai na casa de Jessé, pega o óleo da unção, você vai chegar lá e vai derramar sobre um filho que eu escolhi lá. Eu escolhi alguém para ser um rei, segundo o meu coração. Aleluia. Então toda pessoa que é escolhida por Deus, toda pessoa que é chamada por Deus, geralmente não estão capacitados, mas é Deus quem capacita os seus escolhidos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Amém, povo de Deus? Davi não era capacitado. Ele era um escolhido, mas não era capacitado. Mas ao longo do tempo Deus foi capacitando ele. Salomão agora, filho de Davi, depois da morte de Davi, ele ocupa esse cargo tão precioso e tão pesado, que era o cargo de ser rei de Israel. Irmãos, não tem coisa mais difícil do que lutar com gente. Eu posso falar sobre isso porque eu sou pastor. São várias cabeças, são vários pensamentos e muitas vezes é difícil conduzir. Por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar. Salomão amava tanto o Senhor, começou a obedecer à voz de Deus, segundo o conselho que Davi deu. Ele não tinha intimidade ainda com o Senhor, mas ele tinha temor para obedecer através de Davi. Diga glória a Deus por isso. Aí ele oferece, a Bíblia diz que ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Logo assim que foi levantado o rei, Deus aparece a Salomão de noite em sonhos. Aí Deus faz aquela perguntinha que todo mundo queria ouvir: ô Salomão, o que é que você quer? Pode pedir, que eu te dou. Aí Salomão disse: Senhor, Salomão não pensou nele. Salomão apresentou para Deus que ele não estava aperfeiçoado. Senhor, de grande benevolência. O que é isso, pastor? Bondade. De grande bondade, de grande misericórdia, o Senhor colocou meu pai nesse trono. E agora eu estou ocupando esse trono também segundo a tua misericórdia. Tem um detalhe, Senhor: isso aqui é demais para mim. Eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. Então, já que o Senhor perguntou o que é que eu quero sabedoria para governar o teu povo, para ensinar eles o que é certo e o que é errado, levar eles no caminho da retidão, no caminho certo. Aleluia. A Bíblia diz que essas palavras agradaram ao Senhor. Só que Deus, ele já sabia que Salomão ia pedir isso. Não foi uma surpresa para Deus o que Salomão ia pedir. Mas Deus foi lá no interior de Salomão, porque Deus se agrada quando Ele vai lá no nosso interior. E Ele vê que as nossas orações, Ele vê que os nossos pedidos estão de acordo com o coração sincero. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz: tem muita gente que pede e não recebe. Lembra que o evangelista Tiago falou nisso na palavra do Senhor? O Tiago, o irmão de Jesus, falou: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios prazeres.
Então por que muita gente não recebe de Deus grandes coisas? Ou por que muita gente não recebe do Senhor as bênçãos? Porque a boca muitas das vezes fala daquilo que o coração não. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, mas em outra passagem ele diz que os lábios, muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe. Então muitas pessoas oram de boca, de lábios, com o coração distante do propósito. Quem entende essa palavra aí? Muitas pessoas pedem a grandeza, pedem a bênção, pedem a posição, mas o coração está distante do propósito de Deus, está distante da vontade de Deus. Não adianta só pedir, não adianta só dizer eu quero, não adianta só eu dizer Senhor, me dá, porque eu vou fazer. Olha, eu já vi muita gente dizer assim, se Deus me abençoar, eu vou ser um dizimista. Aí quando Deus abençoa, esquece desse voto. Ô pastor, você vai falar de dinheiro? A gente falar, é só o bolso que não se converte? Sim ou não? Já vi muita gente dizer, Senhor, me dá um carro que eu vou todos os dias para o culto. Senhor, me dá uma namorada que eu vou honrar. Já vi. Ô Senhor, se o Senhor me der saúde, eu vou fazer a tua obra. Eu aceitei Jesus com meus 9 anos de idade. E de lá até aqui, meus 38, quase 39, eu já ouvi tantas promessas, eu já vi tantas bênçãos de Deus, em bocas que o coração estava distante do propósito. Eu já vi gente, cadeira de roda, dizer assim, se Deus curar minhas pernas, eu vou evangelizar. E quando Deus curou, passou, foi longe do evangelismo. Eu não tenho tempo. Então Deus olhou para Salomão e se alegrou com Salomão, porque ele viu que o pedido de Salomão estava de acordo com o propósito do coração. Não era um pedido ao léu, não era um pedido qualquer. Ele disse, Senhor, se o Senhor me der sabedoria, eu quero guiar esse povo. E o teu povo, ele falou na palavra, é tão grande que não dá nem para contar. Aleluia. Deus se alegrou. Deus se alegrou porque Salomão estava pedindo aquilo que eu quero trazer para a gente hoje. Diga aperfeiçoamento. Diga de novo, aperfeiçoamento. Amém, povo do Senhor? Olha aí, o capítulo 3, o versículo 13, onde ele fala: também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus está falando que ia dar riquezas materiais, mas a maior riqueza de Salomão não foi a matéria, não foi a posição de rei, não foi o dinheiro, não foi o ouro, não foi a prata, a sabedoria. A Bíblia diz que, o único rei que não teve guerra em Israel foi Salomão. Lá em Provérbios, Salomão diz assim, sendo reto o caminho do homem para com Deus, faz com que este tenha aliança até com os seus inimigos. É muito forte, diga glória a Deus. Salomão disse, se for reto o caminho do homem com Deus, vai fazer com que ele tenha aliança até com os seus inimigos, até os inimigos vão respeitar. Então Salomão, durante todo o seu reinado, não teve uma guerra sequer, não teve um inimigo sequer que fosse invadir Israel. Israel sempre foi rodeado de inimigos, sempre, até hoje. Mas no reinado de Salomão não teve guerra, teve paz, teve prosperidade, teve bênção do Senhor, porque Salomão, ele pediu ao Senhor aperfeiçoamento. Aleluia. Talvez você diga, pastor, o que isso tem a ver comigo? Irmãos, quando a gente entrega a vida a Jesus, cada dia nós temos que nos aperfeiçoar no Senhor. E em tudo que a gente vai fazer, em tudo que nós fazemos para o Senhor, tem que ser com perfeição, diga glória a Deus. Tudo que você vai fazer para o Senhor, uma simples oração tem que ser aperfeiçoada, um evangelismo tem que ser aperfeiçoado, a tua vida no teu dia a dia tem que ser aperfeiçoado no Senhor. Paulo disse, quer comais, quer bebais, tudo quanto for fazer, fazer para a glória do Senhor, aleluia. Então, esse caminho da fé tem que ser aperfeiçoado. Salomão não queria ser apenas um rei. Salomão, ele tinha visto,
seu pai reinando, viu que o seu pai era um homem de guerra, viu que tudo dava certo. Salomão queria ainda que fosse um pouquinho daquilo ali. Só que Salomão entendia que ele não estava à altura do seu pai. Ele ainda não estava à altura do nível, né? Ele ainda não estava aperfeiçoado como Davi estava. Era muito novo para ele ser um rei. Era algo muito novo, era um grande desafio. E nós, servos do Senhor, diga glória a Deus, nós temos que nos aperfeiçoar naquilo que nós somos chamados. Amém? Diz para quem está ao outro lado, teu chamado é grande, mas você tem que se aperfeiçoar. Amém, povo do Senhor? Nosso chamado é grande, mas a gente tem que se aperfeiçoar, seja o que for. Eu estava falando esses dias a alguns líderes nossos da igreja, que não é só ser líder, é aperfeiçoamento, é leitura. Como é que o homem de Deus se aperfeiçoa? Diferente do mundo. Lá no mundo as pessoas se aperfeiçoam profissionalmente, elas vão dar o seu melhor, elas vão treinar, elas vão estudar mais. O primeiro passo do aperfeiçoamento do homem de Deus é igual ao de Salomão aqui, é na oração, é no temor. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um líder de jovens, eu quero ser um líder das crianças, eu quero ser um líder da coreografia, eu quero ser um líder do teatro. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter quebrantamento, tem que ter aperfeiçoamento entre a sua vida e o Senhor. Não é só o estudo ele é maravilhoso, diga amém. Mas a parte espiritual, a parte mais firme do homem de Deus, da mulher de Deus, para aqueles que querem um chamado, é a sua parte espiritual. Se a gente analisar Jesus, irmãos, todos os grandes milagres de Jesus vieram seguidos de orações. Quando ele foi andar sobre as águas, eu preguei isso um dia desse, ele mandou os discípulos ir na frente, vão na frente que eu chego já. Os discípulos foram no barco. Eu imagino que os discípulos ficaram pensando, como é que ele vai vir, hein? A Bíblia diz que já estava longe da praia já o barco. Aí vem Jesus andando sobre as águas. Só que antes de ele andar sobre as águas, a Bíblia diz que ele subiu no monte, foi orar e ficou a sós com Deus. Quem quer aperfeiçoamento na sua vida? Diga comigo, joelho no chão e boca no pó. Diga joelho no chão e boca no pó. Líderes, o seu tempo, o seu tempinho tem que ser um tempo reservado para o Senhor. Pastor, eu não posso mais jogar uma bolinha não? Pode. Eu sou apaixonado por futebol. Pastor, eu não posso desenhar mais não? Pode. Mas você não pode esquecer que um líder chamado pelo Senhor, ele tem que estar em sua vida, a sua vida tem que estar em dias com Deus em relação à oração, jejum e santidade. Glória a Deus. Então Deus se agrada de Salomão, porque Salomão queria o aperfeiçoamento. Vamos aplaudir por isso? Em nome de Jesus. Bem forte. Salomão pediu sabedoria. E o segundo ponto que eu quero trazer para a gente, o primeiro foi pedir sabedoria, oração. O segundo é que a gente não pode ser sábio aos nossos próprios... rapaz, já vi muita coisa dar errado quando a gente tenta fazer do nosso jeito. Eu sou prova disso. Eu me lembro de um culto que eu fui fazer. Era, meu Deus do céu, era jovens ou era adolescente, um desses aí. Eu tinha preparado tudo, cenário, deixei um ambiente bem bacana, tudo bonito, tudo legal. Evangelizei, eu corri com todas as minhas forças como eu pude correr. Evangelismo, teve tudo que vocês possam imaginar. Só que enquanto eu estava atarefado demais, eu me esqueci do detalhe mais principal: o jejum. Eu até orei, mas eu estou falando daquela oração mesmo, de qualidade. Aquela oração com fé, aquela oração de dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Nesse dia eu esqueci. Até que deu um pouquinho de gente, mas o culto não saiu, irmãos, não saiu 1% daquilo que eu tinha programado. Terminou o culto, quando eu fui orar a Deus, só eu e o Senhor, meu Senhor, fiz de tudo, Senhor.
Por que não salto tão perfeito? E me veio esse pensamento. Inclusive esse pensamento foi de um livro que eu tinha lido. Me veio bem na hora esse pensamento. Nós não podemos nos separar do Deus da obra fazendo a obra. Tem gente que faz a obra, mas está separado do Deus. Do Deus. Por isso que não se aperfeiçoa. Por isso que muitas vezes é sempre a mesma coisa, o mesmo ciclo. E se tem uma coisa que me deixa estressado, eu não sei vocês, irmãos, mas se tem uma coisa que me deixa estressado, é rotina. É sempre a mesma coisa. Eu detesto. Sempre a mesma palavra, sempre... Não, a gente tem que se aperfeiçoar. Salomão não queria ser, sabe, ele queria muito mais do que era Davi. Ele não queria ser como Saul, queria passar longe de Saul. Aperfeiçoamento. E aquilo que a gente quer com nossas vidas, ou com a obra de Deus, não pode ser do meu jeito. Não pode ser do meu jeito. É do jeito que o Senhor quer. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Amém, povo do Senhor. O próprio Jesus, ele se aperfeiçoou no seu chamado. Nós vamos ver isso lá no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versos 40. Então, muita gente quer a bênção do Senhor, muita gente quer alcançar resultados, mas sem se aperfeiçoar, irmãos. Capítulo 2, o versículo 40. Quem encontrou? Posso ler? Crescia o menino e se fortalecia. De que forma? Enchendo-se de... Mas tem gente que só enche a mente de porcaria, não é? Sim ou não, meus irmãos? Tem gente que só enche a mente de coisa ruim. Até fazendo a obra. Tem gente que não consegue se encher de sabedoria. Tem gente, e aqui no Nordeste a gente tem que bater contra isso. Tem gente que tem raiva de andar com quem sabe um pouquinho mais. Lá no Ceará, em Fortaleza, quando alguém sabe muitas coisas, o pastor Nailton do Ceará sabe disso, às vezes a pessoa diz assim, ó, só quer ser sabido. Aí o cearense, ele não aponta com os dedos, ele aponta com os lábios. O cearense fala assim, ó, só quer ser sabido. Sabichão, ó, aí é sabichão. O cearense faz assim. Cara, nós temos que andar com pessoas que sabem, com alguém que quer nos ensinar, com alguém que pode nos aperfeiçoar no nosso caminho. O apóstolo Paulo disse que nós temos que reter o que é bom. Amém, povo do Senhor? Mas tem gente que não consegue encarar essa realidade, que não consegue se aperfeiçoar. Alguém no trabalho diz assim, olha, faz assim que é melhor. Alguém que é mais experiente no trabalho. Alguém que você acabou de entrar na empresa. Aí a pessoa diz assim, ó, faz assim que é melhor. Aí a pessoa não aceita aquele conselho para o crescimento. A pessoa fica com raiva às vezes de quem está aconselhando para o crescimento. Quem conhece pessoas assim? Mas é ou não é verdade? Então nós temos que nos aperfeiçoar no nosso chamado. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Crescia o menino e se ele se fortalecia. Por que líderes não querem se fortalecer? Olha o que a palavra do Senhor fala. O meu povo peca por falta de conhecimento. Ele fala do povo, mas ao mesmo tempo que ele fala do povo, completa o versículo. Porque tu, sacerdotes, não aplicaste o teu coração. Vocês entendem isso? O que adianta eu ser um pastor, mas eu não aplico o meu coração no conhecimento? O que adianta eu ser um pastor, mas eu não levo a igreja à oração? Eu não levo a igreja a entender que Jesus está voltando e deixo as ovelhas vivendo de qualquer jeito? O que adianta eu ser um pastor sem compromisso com meu Deus, sem compromisso com a obra, sem compromisso com as ovelhas?
Que adianta eu ser um líder das crianças sem um compromisso, sem aperfeiçoamento, sem ideias, sem crescimento? Vai ficar aquele negócio estagnado, parado. Então o meu povo peca por falta de conhecimento. Diga assim comigo: eu tenho que buscar mais conhecimento no Senhor. Irmãos, sabedoria, conhecimento é fortaleza. Eu estava falando para alguém, eu não lembro quem foi, não sei se está aqui ou enfim, se tiver aí pode dizer foi eu se quiser. Mas eu estava dizendo que eu quero que os nossos jovens da nossa igreja, eu quero que todos eles estudem, se formem. Foi para tu? Estudem, se formem. Por quê? Igreja forte se constrói com pessoas que buscam conhecimento, que buscam a sabedoria. Esse negócio de pegar o jovem só botar nas ruas para evangelizar, ou esse negócio de pegar o jovem botar para vender trufa de manhã, de tarde, de noite e dizer que é para a obra de Deus, isso é papo furado. Igreja se constrói com pessoas sábias. Diga glória a Deus. Diga: e eu sou sábio, porque o Senhor me deu sabedoria. Amém, povo de Deus? Então o jovem ele tem que crescer, a igreja inteira, aliás, não é só o jovem não, a igreja tem que crescer em conhecimento. Mas se eu disser, nós vamos ter domingo aqui uma EBD, é capaz de vir 2 ou 3. E às vezes eu já vi gente dizer: pastor, se eu não prega sobre arrebatamento, você não vem nos dias que eu prego. Pastor, se eu não prega sobre casamento, venha na quarta. É só o que tem. Pastor, se eu não prega sobre libertação ou sobre doutrina, está aqui, sexta-feira. Doutrina é conhecimento, sabedoria. Só que não é só o pregar, é o aperfeiçoamento, é o querer, é o buscar isso no Senhor. Aleluia. Amém, povo de Deus? Quem está recebendo a palavra em nome de Jesus? Vamos finalizar, vamos terminar esse versículo aqui. Crescia o menino. Quem era esse menino? Jesus. E se fortalecia, de que forma? Enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia. Jesus crescia com sabedoria. Os doutores da lei iam perguntar e ele respondia na lata. E quando Jesus perguntava, os doutores da lei não sabiam responder. Como é que Jesus até lançou uma dessa para os saduceus e fariseus? Jesus disse: olha, como é que Jesus, o Cristo, é filho de Davi, se Davi chama ele de Senhor? Eles não conseguiam responder quando Jesus perguntava, porque ele era cheio de sabedoria, cheio de graça. Diga glória a Deus. Uma boa liderança ou uma igreja saudável se cresce com sabedoria e com a graça de Deus. É aí que começa a operação dos milagres. E milagre não é só a cura, não é só a manifestação do capeta indo embora, não. Sabe o que é graça? É você sair do pecado e começar a reinar na glória de Deus. Amém? Sabe o que é graça? É você começar a liderar debaixo de uma unção que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Sabe o que é conhecimento? É quando você se enche do conhecimento de Deus e Deus começa a te movimentar para fazer grandes coisas. Diga: Cristo é o cabeça, eu sou o corpo. A ciência chama de defeituoso uma parte do corpo que não se movimenta. A ciência, não é o pastor não, hein? Você do YouTube não vai dizer que é o pastor que disse não. A ciência é quem diz que uma parte do corpo que não se movimenta é defeituoso. Vou dizer de novo para os youtubers aí. É cheio de gente querendo tesourar a gente, né? Mas é a ciência quem diz que uma parte do corpo que não se move ou não obedece ao comando cerebral é chamado de defeituoso. Então um cristão que não obedece o comando de Cristo, a palavra de Deus, é um defeituoso. Tem que ter aperfeiçoamento, tem que ter chamado, tem que ter crescimento. Glória a Deus. Amém, povo do Senhor? Então o próprio Jesus, ele era exemplo disso aqui. Cresci em sabedoria, cresci em oração. Ô irmão, pega a tua Bíblia. Quanto tempo que você não pega a Bíblia nem para limpar? Pastor, não tenho tempo para ler. Então lê, nem que seja uns 5 versículos. O que importa é que você fique buscando o Senhor.
Pega um livro, a gente fez uma biblioteca aqui, essa biblioteca está aqui no gabinete, mas é para todo mundo da igreja. É só você chegar, pastor, me dá um livro aí que fala de fé, toma. Pastor, me dá um livro aí que fala sobre casamento, toma. Pastor, o senhor tem um livro aí sobre obreiros? Tenho, toma. O senhor tem um livro sobre finanças no casamento? Tenho também, casais inteligentes enriquecem juntos, toma. O senhor tem livro sobre crescimento espiritual? Tenho. Então, nós temos uma bagagem espiritual para crescer, só que depende de algo tão simples. Diga assim, Salomão queria crescer com Deus. Nós temos que querer crescer com Deus. Vocês estão tristes? Não. Quem está na fé aí? Quem está recebendo essa palavra? Ah, sim. Temos que crescer com o Senhor. Nós temos que crescer com Deus. Uma das partes que eu até esqueci de colocar nesse meu estudo que eu fiz, diga assim comigo, responsabilidade me leva ao crescimento. Irresponsabilidade me leva à queda espiritual. Guarda isso, igreja, guarda isso. Responsabilidade te leva ao crescimento. A irresponsabilidade, ela te leva ao fracasso. Quanto mais responsável eu sou com Deus, com a igreja, com as ovelhas e com a minha alma, mais eu vou crescer com o Senhor. Eu não vou querer ser aquele pastor que só prega, mas eu tenho que ser um pastor que estuda para pregar. Eu não vou querer ser um pastor que só prega sem viver o que eu prego. Eu tenho que ser o pastor que prega e vive o que eu prego. Eu não vou querer ser um líder que apenas diz faça, 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 sem que eu tenha marcas ou marcos da obra de Deus. O homem de Deus, ele é seguido de passos de fé. Ele é seguido de marcos do Evangelho, marcas do Evangelho. Marcas de milagres, marca de santidade, marca de autoridade, marca de fé. Então, a responsabilidade, ela faz isso, porque quanto mais responsável eu sou com Deus, quanto mais responsável eu sou com as ovelhas, quanto mais responsável eu sou com os meus liderados, e principalmente com a minha alma, eu vou crescer espiritualmente. É impossível não crescer se eu não fizer isso aqui. Aleluia! Diz comigo mais uma vez, está na hora de ser responsável. Aplauda o Senhor no nome de Jesus, que palavra gostosa. Aleluia! Não seja negligente. O que é negligente? Vou fazer de qualquer jeito. Tudo que você vai fazer de qualquer jeito é negligência. Se você vai fazer qualquer coisa com negligência lá na sua empresa, se o patrão não reclamar, o cliente reclama. Ele diz logo assim, rapaz, não gostei disso aqui não. Esse imóvel que tu fez, rapaz, até que está bonito, mas está cheio de cola, não limpou, não tirou a poeira. Esse cliente nunca mais vai querer fazer nada comigo. Porque ele viu que eu tinha capacidade, mas era negligente. Tem muita gente que tem capacidade, mas é negligente. E a Bíblia pega pesado sobre negligência. Você quer ver? Provérbios capítulo 18. Está bem pertinho, termina essa palavra. Essa palavra está bênção, tá ou não está? Provérbios capítulo 18. Eu digo muito à igreja, sempre que puderem tragam caderno, caneta, anotem o tema da pregação, anotem versículos de apoio. Deixa eu só abrir aqui. Provérbios capítulo 18, versículo 8. Quem encontrou? Diz assim: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Versos 9. Quem é negligente na sua obra, já é o quê? Irmão de quem? Desperdiçador ou devorador. Eu posso ler mais uma vez? Posso ou não posso? Olha o versículo 9. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do devorar. Rapaz.
Tem gente que o diabo não precisa entrar, não. Tem gente que o inimigo não precisa fazer muito. Tem gente que poderia até dar ideia e o capeta. Diga, está amarrado isso aí em nome de Jesus. Mas tem. Quem é negligente na sua obra, a Bíblia diz que já é irmão do devorador. Então tudo que a gente vai fazer, igreja do Senhor, tudo que você for fazer para o Senhor, faça com dedicação. Ó, o pessoal do louvor, foi chamado para o louvor, se dedica. Veja, né? Faz escola de música, aprende como cantar, como tocar bateria, entra na oração, entra no louvor. Porque tem gente que fica só espiritualizando as coisas. Tem ou não tem? Não, eu vou orar e Deus vai me dar o dom. Eu vou orar e vai acontecer. Eu tinha um obreiro que ele passou uma vergonha. Eu não sei que loucura foi essa. Ele subiu no altar, na época eu não tocava teclado. Eu disse, eu vou tocar hoje. Eu até admirei a fé dele. Eu achei que ia acontecer. Que ele disse assim, eu vou tocar hoje. Como é que vai ser isso? Aí ele falou assim, eu vou orar e Deus vai me dar o dom de tocar teclado na hora. Eu disse, meu irmão, tu tem essa fé mesmo? Eu disse, tenho. E a igreja estava cheia. O pastor da época ainda conversou com ele, meu filho, você tem certeza? Eu disse, tenho, pastor. Tá ligado. Mas rapaz, irmãos, quando ligou o teclado, não saiu nada, só saiu blum, blá, blum, 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 blum. Tem gente que fica só espiritualizando a coisa. Tem crente que ora, mas esquece que tem que aperfeiçoar naquilo que foi chamado. Quem está pegando essa palavra, diga glória a Deus. Eu não posso esquecer de me aperfeiçoar. Antes de eu pegar no microfone desse aqui, eu sou o primeiro. Pega a vassoura ali que eu vá. Deixa que eu ajeite os cabos. Deixa que eu olhe aqui o som, tudo. Não espere por ninguém não. Quem quer aperfeiçoamento não espera por ninguém. Tem gente que vive dando desculpa. É porque eu não consigo. Eu não posso. É porque eu não estudei. Irmãos, até eu acho que umas 4 décadas atrás era mais difícil você aprender alguma coisa. Hoje é fácil você aprender qualquer coisa que você quiser. Você coloca lá no YouTube como que solda um ferro, vai ter lá alguém ensinando. Como que prega, vai ter lá alguém ensinando. Passa direto. Tudo. Então, não há mais desculpa. A gente pode se aperfeiçoar, porque aquele que não se aperfeiçoa, não sou eu que estou dizendo, mas o próprio Deus, através de Salomão, que é quem a gente está falando, é quem diz no versículo 9: quem é negligente na sua obra já é irmão do devorar. E por que muita obra não cresce? Por que muita gente não cresce no seu chamado? Porque está negligente. Eu fui chamado. Então tem muita gente que tem chamado, que tem, sabe, irmãos, brilho, que tem tudo para crescer com o Senhor, mas é negligente. Chega atrasado no trabalho, esquece a farda do trabalho, de empresa. Sim ou não? O patrão vai perguntar, o que aconteceu, meu filho, que você se atrasou? Eu já vi cara folgado, que quer que o patrão trabalhe no lugar dele. Rapaz, o cara está pagando para você fazer, você ainda quer que ele faça no teu lugar. É muita negligência. Eu já vi gente chamar o patrão de folgado. Folgado, não faz nada. O cara pagando o teu salário para você trabalhar, para você fazer. Ele está pagando o teu horário, ele está pagando o teu talento. Mas a negligência não abre a visão espiritual. Então a negligência, isso aqui é muito sério que eu estou trazendo para a gente hoje. A negligência, ela paralisa qualquer pessoa. Principalmente pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos. Satanás adora um líder negligente, porque ele sabe que aquele negligente, ele vai cooperar para que a obra não cresça. Mas aquele que é, sabe, audacioso, ele tem medo desses aí. Rapaz, esse aqui eu sei que vai fazer grandes coisas. Esse aqui eu sei que a obra vai crescer. Essa mulher aqui eu sei que se orar, Deus vai prosperar a casa dela. Eu sei que ela não é negligente. Eu sei que ela busca a perfeição. Então ele vai tentar destruir de todos os lados. Diga, mas não vai conseguir, porque eu estou recebendo essa unção hoje.
Amém, povo de Deus? Combata a negligência, combata a falta de aperfeiçoamento, combata a preguiça em nome de Jesus, combata qualquer hábito que te faça cair na decadência em nome de Jesus. Amém? Eu escrevi aqui, todos os vencedores da Bíblia tiveram que se preparar. Nessa, eu fui chamado. Então, Salomão, quando foi chamado, disse logo: Senhor, olha, eu não sei não passo de criança, mas se o Senhor me der sabedoria, aqui ele está se preparando. Davi, antes de vencer um gigante lá, como era o nome dele? Antes de ele vencer Golias, ele lutou com o urso, depois com o leão. Está vendo que é só escala, né? É só crescimento, é só aperfeiçoamento. Jesus, em oração, em jejum, pegava na Bíblia, pegava na Torá, que era a Bíblia daquele tempo. Então falta aperfeiçoamento. Nós temos que nos aperfeiçoar em nome de Jesus. Amém? Eu escrevi aqui: você pode deixar um grande legado. Acredite que Deus é contigo. Mas não seja negligente e não aceite que você não se aperfeiçoe. Se aperfeiçoe em Cristo Jesus. Fica de pé, aplauda o nome do Senhor. Bem forte para Jesus. Bem forte.